Oi gente, bom dia. Eu sou a Nicole Cadinelli e junto com o meu grupo, que é Maria Fernanda Fonseca, Bernardo Torres e Samuel Rodrigues, vamos ser os seus repórteres para descobrirmos um pouco mais sobre a política atual. Olá, bom dia. No programa de hoje vamos falar sobre a política do Brasil após a ditadura militar. O cenário político brasileiro entre 1985 e 2024 é marcado por altos e baixos, alternâncias ideológicas, escândalos de corrupção, crise econômica e momentos de grande participação popular. Com o término do regime militar, o país passou a ser governado pelo seu primeiro presidente civil, José Sarney, que assumiu após a morte de Tancredo Neves. Sarney enfrentou dificuldades como a hiperinflação. Em 1938 foi promulgada a nova Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, representando um marco de esperança para os brasileiros, que assegurou direitos sociais e as garantias individuais. Ela serviu como uma alicerce para a democracia brasileira, mas também trouxe complexidade para o sistema jurídico. A Constituição de 1988 é uma das mais extensas, com mais de 250 artigos e inúmeras emendas ao longo das décadas. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Nicole. O meu é Josinaldo. E eu queria te fazer algumas perguntas sobre a ditadura. O que você sabe sobre a ditadura? O que eu sei que a ditadura ela começou com o golpe de 64, né? Foi um período terrível para o brasileiro, onde se matou muita gente, se torturou muita gente. Nós temos presos políticos sumidos até hoje, né? E com a reabertura, a redemocratização em 85, se não me falha a memória, né? Foi criado um tempo depois, com a nova Constituição, foi criado a lei da anistia, né? Que trouxe muita coisa boa para quem tinha sido preso político, para quem foi torturado, né? E inclusive indenizações, né? Só que o problema é que até hoje o nosso país é um país estranho, a nossa política é uma política estranha, que até hoje nós não tivemos um militar na época, o generalato, ninguém foi punido até hoje. Sua grande maioria já morreu, né? Já está lá conversando com o capeta, você nem se pode falar isso aqui, mas foi um momento de muita tristeza, um momento que se destruiu a educação. A educação que nós temos hoje não era a educação que nós tínhamos no passado. Está muito diferente. A minha esposa, por exemplo, ela é professora de Estado, tá? E nós debatemos isso o tempo todo em casa, como a educação mudou, como as coisas mudou para muito pior, né? Então, engatilhando nisso, você acha que a política de antigamente no Brasil era melhor ou a de atualmente anda mais encaminhada aí no caminho certo? Não tenha dúvida que com a redemocratização melhorou muito a política, né? A política aplicada pela ditadura militar era a visão deles, a visão de poder, a visão de tortura, a visão de morte. Quem não concordava com eles morria. Pronto, sumiu com o cara, né? Hoje não, hoje você pode falar. Tirando esse período do governo Bolsonaro, que foi um período terrível pra gente, o cara negacionista, terraplanista. Então, assim, tudo de ruim esse grupo do Bolsonaro representa, né? Depois da volta do Lula, nós temos um governo onde a sociedade pode participar, onde voltou a ficar em ênfase as questões sociais, né? Então, na minha opinião, a política hoje, ela está muito... Tirando o Congresso, que o Congresso é um Congresso de direita, de ultradireita, um Congresso que não olha para o povo, né? Olha para eles, para o umbigo deles, mas ainda assim eu acho que está muito melhor. Muito obrigada. Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito diretamente pelo povo após a ditadura militar. No entanto, Collor se viu em um grande escândalo envolvido por corrupção em seu impeachment em 1992. Itamar Franco assumiu e lançou o Plano Real, implementado por Fernando Henrique Cardoso, que controlou a inflação e trouxe estabilidade econômica ao Brasil durante o governo de FHC, de 1995 a 2002.
foram realizadas reformas econômicas que abriram o mercado e privatizaram estatais. Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência, representando o Partido dos Trabalhadores e um projeto voltado para a redução das desigualdades. Sob o governo de Lula, o Brasil viveu um período de crescimento econômico, impulsionado pelo estouro das commodities, além de avanços em políticas sociais, como o da Bolsa Família, que tirou milhões da pobreza. No entanto, o governo foi marcado pelo escândalo do Mensalão e mais tarde pela Operação Lava Jato, que expôs esquemas de corrupção envolvendo empresas estatais e políticos de diversos partidos. Apesar dos escândalos, Lula se manteve popular e foi reeleito em 2006, além de conseguir eleger sua sucessora, Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil. Então vamos lá. Ainda vou aparecer Pode. na foto e no vídeo. Eu não tô... Boa tarde, meu nome é Bernardo e do senhor? Omar, Eu gostaria de saber o que o senhor achou sobre o governo da Dilma. não gostei. Não gostou? E sobre o impeachment dela? Achei muito justo. Por quê? Porque o que ela fez de pedaladas fiscais foi o grande problema. Eu acho que aquilo tudo foi uma coisa muito ruim, muito sem ética para um governante. Eu acho que aquilo merecia, pelo que ela fez de enganar a população, com orçamento falso, com a economia toda em frangalhos e tudo mais, e interferir no corpo técnico e nos poderes para mascarar os resultados econômicos da forma que fez. Não foi uma coisa pequena, foi uma coisa muito grave. Acho que aquilo merecia ela ser impedida de ser presidente. Entendi. Muito obrigado, tá? De nada. Obrigada, senhor. Dilma Rousseff, que governou entre os anos de 2011 a 2016, enfrentou uma série de crises. A lentidão econômica, protestos em massa em 2013. E mais tarde, o processo de impeachment em 2016, baseado em alegações de pedaladas fiscais. O impeachment da Dilma foi o segundo da história brasileira. Em 2018, Jair Bolsonaro, presidente de direita, foi eleito presidente, em meio a um cenário de polarização política e um desejo de mudança. Seu governo foi marcado por controvérsias, principalmente em questões ambientais e na questão da pandemia de 2019, que levou o Brasil a ser um dos países mais afetados do mundo. Bolsonaro também promoveu pautas de desburocratização e fortalecimento das Forças Armadas, que atraiu críticas de setores progressistas. Em 2022, Lula retornou à presidência em uma eleição disputada e polarizada. Ele prometeu a retomada do crescimento econômico e políticas de combate à desigualdade, mas enfrenta um país dividido e uma economia global instável. O terceiro mandato de Lula, iniciado em 2023, terá que lidar com questões urgentes, como o combate à pobreza, o desmatamento na Amazônia e a reconstrução da confiança nas instituições. Lula é o único presidente brasileiro a cumprir 3 mandatos, um feito inédito na história política do país. Você acha que atualmente a política é melhor ou na sua época ela era mais constituída, melhor apresentada? Olha, a política tem os seus altos e baixos, né? Uma hora tem um governo que vem e faz alguma coisa mais positiva. Outra hora vem outro governo que mantém a coisa mais ou menos, não tão positiva. Eu acho que no momento nós não estamos no caminho certo, não. Mas você acha que antigamente a política no geral do Brasil era melhor? Olha, a política sempre foi isso que eu estou te falando. Ela tem os seus altos e baixos. Ela trazia benefício, uma hora um governo trazia mais benefício, outro menos benefício. Mas a política é mais ou menos essa mesmo, de manutenção. Agora, a responsabilidade é nossa, de cada um de nós, fazermos aquilo que é melhor para nós e melhor para a sociedade. Porque se for esperar do governo fazer tudo para todo mundo, não tem como. Não há possibilidade de fazer isso. Então nós é que temos que tomar as providências de fazer alguma coisa em benefício não só nosso, como também da comunidade. Obrigada. Olá, meu nome é Maria e o seu? Emanuel, Irei te fazer algumas perguntas, tudo bem? tudo certo. Eu queria saber o que você acha sobre o governo atual do Brasil. Até que eu tô gostando, eu sou petista mesmo. Graças a Deus tirou o Bolsonaro. Tem algumas divergências de ideias e tal, mas pra mim até agora tá de boa. Muito obrigada, tá?
Olá, gente. Meu nome é Maria Fernando, de vocês? Nicolas Carvalho. Eduardo. Daniel. Então, gente, vocês acham que a opinião da política dos seus pais afetam a de vocês? Não. Depende. Afeta. Vocês poderiam justificar? Não no meu caso, mas tipo, normalmente tem muito filho que cresce se inspirando nos seus pais e tal. Tipo, vamos supor, ele falar, vota nisso porque o futuro é melhor assim. Tipo, já é uma ideologia pra cabeça, entendeu? Depende do debate em casa. A gente vai debatendo, vai vendo. Sinceramente, sem mais nada pra falar sobre isso. Tá bom, obrigado, tá, gente? Boa tarde, meu nome é Samuel. Boa tarde, meu nome é Juliana. O que você acha sobre a política atualmente do Brasil? Tá uma merda. O período pós-ditadura militar no Brasil é uma história complexa de avanços democráticos e retrocessos, marcada por constantes mudanças políticas e desafios. As alternâncias de poder entre partidos de direita e esquerda mostram a pluralidade e a volatilidade da democracia brasileira, em um cenário que se reinventa a cada eleição. O futuro do Brasil dependerá da capacidade de seus líderes de equilibrar interesses diversos e promover finalmente a justiça social. Oi, gente, bom dia de novo. Aqui é a Nicole e eu resolvi, junto com o pessoal do grupo, pra gente fazer umas críticas para adicionar ao trabalho. Enquanto a gente estava fazendo as entrevistas, a gente percebeu que muitas das pessoas que a gente ia entrevistar eram bastante simpáticas, conversavam com a gente. Só que na hora que a gente ia falar sobre o que era o tema, de que elas iam responder as nossas perguntas e a gente falava que era política, a maioria começava a tratar a gente mais de um jeito seco, ser um pouco mais ignorante. E às vezes até falavam que não iam responder nada e só saíam andando. E aí, elas aparentavam estar com muito medo desse tema. E aí a gente decidiu fazer uma crítica sobre isso, do porquê que as pessoas estavam com tanto medo de falar sobre política. Até porque nós somos pré-adolescentes, adolescentes, e a gente não ia apresentar nenhum mal à pessoa, ia ser um trabalho escolar. A gente não ia divulgar, a gente não ia falar nada. Então, por que as pessoas estavam com tanto medo da política? E aí a gente resolveu abordar sobre isso. Atualmente, o medo de se expor politicamente cresce devido à polarização e ao receio de represálias, o que leva muitas pessoas à autocensura. Esse comportamento enfraquece a democracia, pois a troca saudável de ideias é fundamental para uma sociedade democrática. Para superar essa situação, precisamos promover diálogos respeitosos e incentivar o estudo da história, que oferece contexto e profundidade às discussões políticas. A compreensão histórica nos ajuda a ver os erros e acertos do passado e a fundamentar melhor nossas opiniões. Assim, com mais educação e respeito à diversidade de pensamento, criaremos uma sociedade que valorize a diferença e fortaleça a democracia. E aí, a gente resolveu também falar um pouquinho sobre as fake news, já que enquanto eu estava fazendo o roteiro, procurando as coisas e tal, foi uma coisa que deu muito trabalho. E eu achei que ia ser uma coisa muito rápida, muito fácil, porque eram muitas fake news o tempo todo. Então, toda vez que falavam em aula de muita fake news sobre política e tal, a gente achava que eram coisas absurdas e que todo mundo achava, que era óbvio que não era real, que só velho acreditava, Lula trocou de corpo. Então, a gente viu que na verdade não, que a política, as empresas e tudo no geral sobre telemarketing mentia um pouco em algumas coisas. Então, para fazer o roteiro achando informações verídicas que aconteceram de fato, era difícil, porque até em mínimas coisas as pessoas mentiam. E aí a gente resolveu abordar um pouquinho sobre a fake news, já que são coisas que acontecem na nossa política atual e que desde os tempos passados também acontecem. Então, a gente resolveu fazer essas duas críticas sobre por que as pessoas estavam com tanto medo de se expor politicamente e sobre as fake news, que é uma coisa que afeta várias áreas da nossa vida, além da política atualmente. Essas informações, ao se espalharem sem verificação, afetam a confiança pública nas instituições e no processo democrático, criando divisões na sociedade e dificultando o debate baseado em fatos. As fake news têm um impacto profundo na política atualmente, manipulando opiniões e influenciando decisões eleitorais. Informações nas redes sociais, notícias falsas chegam a milhões em poucos minutos, muitas vezes distorcendo fatos e alimentando preconceitos. Este fenômeno leva os eleitores a tomarem decisões com base nas inverdades, favorecendo líderes populistas e prejudicando os debates políticos honestos e transparentes. Combater as fake news exige educação imediata e a fortalecimento de pensamentos críticos, para que o cidadão aprendam a avaliar a veracidade das informações antes de compartilhá-las. Impulsionado pelo boom das commodities, além de avanços
chavinho! Foram porra! Vai. Daqui. Coloca aí no último que eu quero testar. Coloca aí. Vamos botar no último. Deixa eu tentar. Vai, no último. Tinha que gravar ela assim, ó. Privatizaram estatais. Porra, é essa? Com o término do regime militar, o país passou a ser governado. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito diretamente após a porra.